Olá, bem-vindo ao Minuto AB. Hoje nós vamos comentar sobre a lei de crimes hediondos. Tá? Ela está prevista, essa lei, é a lei 8.072 de 90 e ela traz no artigo 1º o rol de crimes hediondos. E o que interessa saber se o crime é hediondo ou não? Se o crime for hediondo, vai trazer consequências mais severas para o réu, para o investigado, dentro do processo. Portanto, se o crime ele é enquadrado como um crime hediondo, vai trazer essas consequências mais duras para o réu dentro do processo. E quais são os crimes hediondos? Eles estão previstos no artigo 1º dessa lei e são o homicídio quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio ou o homicídio qualificado. Tá? Então, o homicídio do artigo 121, praticado em atividade típica de grupo de extermínio ou homicídio qualificado. Está lá previsto no artigo 121, parágrafo 2º. Esse inciso 1A ele é interessante porque a lesão corporal dolosa de natureza gravíssima ou lesão corporal seguida de morte, quando praticadas contra a autoridade ou agente descritas no artigo 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional da Força Nacional de Segurança Pública no exercício da função em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau em razão dessa condição. Essa previsão aqui é com relação aos agentes penitenciários, agentes que compõem a força de segurança, e qualquer crime de lesão corporal dolosa, gravíssima, ou lesão corporal seguida de morte contra eles ou contra o seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo, vai ser considerado como crime hediondo, previsto no inciso 1A da Lei dos Crimes Hediondos. O latrocínio, a extorsão qualificada pela morte, artigo 158, parágrafo 2º, extorsão mediante sequestro e na forma qualificada, artigo 159, caput, parágrafos 1º, 2º e 3º. O estupro, lembrando que o estupro não é mais só a conjunção carnal. Entrou no estupro, o ato libidinoso, que era diverso da conjunção carnal, era um tipo penal separado, agora foi reunido no crime de estupro, e tanto a conjunção carnal como o ato libidinoso, ele encaixa também aqui no crime de estupro. O estupro de vulnerável, aquele estupro praticado contra pessoas com idade inferior a 14 anos, epidemia com resultado de morte, falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais, o favorecimento da prostituição e de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável. Importante frisar também que o parágrafo único incluiu ainda dois tipos penais no rol de crimes hediondos. São eles: o crime de genocídio, previsto nos artigos 1, 2, 3 da Lei 2.889, de 1º de outubro de 56, e a posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Existe esse delito de posse ou porte ilegal de arma de fogo, mas de uso permitido, essa não é crime hediondo. Agora, posse ou porte de arma de fogo de uso restrito das forças policiais, das forças armadas, é considerado crime hediondo. O artigo 2º traz os reflexos dos crimes hediondos. O que isso vai acarretar para o réu se o crime é considerado como crime hediondo? É importante mencionar aqui também que a tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas e afins e o terrorismo, eles são crimes equiparados a crimes hediondos. Tá? Em que pese eles não estão aqui no rol do artigo 1º e nem no parágrafo único, esses delitos aqui, tortura, tráfico de drogas e terrorismo, eles são equiparados a hediondos. Portanto, o réu que responder a esses delitos aqui sofrerá a mesma sanção como se o crime fosse considerado de fato hediondo. Mas eles são equiparados a hediondos. Bom, quem pratica um crime hediondo, se o crime for considerado um crime hediondo, ele não vai ser agraciado com anistia, graça e indulto. São benefícios que o réu pode ter ao longo da marcha processual, ao longo do cumprimento da sua pena. Então, se ele pratica um crime hediondo, a primeira sanção que ele tem, a sanção mais severa, é que ele não vai ser suscetível de anistia, graça ou indulto. E uma outra aula nós já explicamos a diferença em cada instituto. Mas é importante saber que são benefícios ao réu, esses três institutos, e se o réu pratica um crime hediondo, não vai poder ser agraciado com esses benefícios. O segundo ponto é que quem pratica um crime hediondo, o crime é insuscetível de fiança. Praticou um crime hediondo, ele não vai poder pagar a fiança para sair e responder o processo em liberdade.
Tá? Essa é a segunda consequência de quem pratica um crime hediondo. A terceira consequência, eu vou fazer uma análise conjunta com o pacote anticrime, é com relação à progressão de regime. A regra geral em vigência, e eu vou comentar com relação com o pacote anticrime, é o seguinte: a progressão geral se dá com o cumprimento de 1/6. Foi condenado? Cumpriu 1/6 da pena, vai progredir ao próximo regime. Lembrando que há a adequação do regime. De a pena de 1 dia até 4 anos ou inferior, entre 4 e 8 e acima de 8, para classificar se vai ser aberto, semiaberto, fechado. Se ele foi condenado ao regime inicialmente fechado, ele cumpriu 1/6, vai progredir para o semiaberto, cumpriu 1/6 para o aberto, tá? A regra geral. Agora, quando ele pratica o crime hediondo, a progressão se dá de maneira diferente. O parágrafo 2º da Lei de Crimes Hediondos já prevê a progressão de regime, no caso dos condenados aos crimes previstos nesse artigo, dar-se-á após o cumprimento de 2/5 se o apenado foi primário e 3/5 se ele foi reincidente. Praticou crime hediondo, não vai mais ficar na regra geral, que é 1/6. Vai passar a cumprir pena de 2/5 se primário e 3/5 se reincidente. Mas é importante mencionar o pacote anticrime, que vai entrar em vigência no final de janeiro do ano de 2020. Tá? No momento que eu estou gravando essa aula, no início de janeiro de 2020, o pacote anticrime ainda não entrou em vigência, portanto, ainda temos a progressão de 1/6, 2/5, 3/5. A partir do momento em que o pacote anticrime entrar em vigência, a progressão não se dará mais nesse sistema antigo, 1/6, 2/5, 3/5 para hediondo. E eu trouxe aqui para você já a alteração do pacote anticrime, não com relação à regra geral, mas com relação aos crimes hediondos. Agora, quem praticar crime hediondo vai ter que cumprir, né? A sanção mais dura é cumprir pena nesses patamares aqui, ó. Tá lá no pacote anticrime, a alteração do artigo 112 da LEP, Lei de Execução Penal. Então, quem praticou crime hediondo, 40% da pena, é uma proporção, ele vai ter que cumprir 40% da pena. Se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário, 50% se o condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário. Agora, condenado por exercer o comando individual ou coletivo de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado, ou condenado pela prática de crime de constituição de milícia privada. Vai ter que cumprir 60% da pena se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado, e 70% de pena se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. Então, fiquem atentos. Pacote anticrime, a partir do momento que ele entrar em vigência, não será mais 2/5 e 3/5 a progressão de regime para quem pratica crime hediondo. Passará a ser nesses patamares aqui, nessas proporções, que o pacote anticrime provocará no artigo 112 da LEP. 40%, 50%, 60% e 70%, dependendo se ele for primário, reincidente, se ele for condenado pela parte de crime hediondo com resultado morte, se for primário, vedado livramento condicional, condenado se ele tiver que exercer o comando de organização criminosa, enfim, tem aqui os patamares. É só analisar o pacote anticrime, a lei que foi criada, e a partir do momento que ela entrar em vigência, nós adotaremos, o Código de Processo Penal, aliás, a Lei de Execução Penal adotará esses patamares para a progressão de regime. Espero que tenham gostado da aula de hoje e continue nos acompanhando.